Olá, está no ar mais um Justiça Legal. E no programa de hoje você confere a solenidade de formatura da primeira turma do curso de pós-graduação em Gestão Organizacional e Tecnologia em Recursos Humanos, da Academia Judicial de Santa Catarina. Assédio moral e sexual no trabalho. Como identificar e proceder nesses casos? Sobre esse assunto eu converso com o advogado Alexandre Guerent. Vamos mostrar ainda outra prática muito comum, principalmente na infância, e que traz sérias consequências para os envolvidos. Nós estamos falando do bullying. E no quadro Isso é Legal, vamos mostrar como foi a segunda edição do Festival Internacional de Palhaços, o Ri Catarina, que abriu o mês de novembro com muita alegria em Florianópolis. Esses são os destaques de hoje do programa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que só está começando. O assédio moral e sexual no trabalho não são fenômenos novos, mas você sabe como identificar e proceder num desses casos? Pois é, hoje nós vamos tirar algumas dúvidas sobre assédio moral e sexual no trabalho com o advogado Alexandre Guerent. Olá, tudo bem? Tudo bem. Bom, para começar eu gostaria de saber, queria que o senhor explicasse a diferença, entre assédio moral e assédio sexual. O assédio moral é uma sequência de pequenos danos morais. Então, isso pode acontecer em diferentes hierarquias dentro de uma empresa. Então, o assediado pode ser assediado normalmente por um cidadão que é superior, um chefe ou o próprio diretor da empresa, por um colega de trabalho da mesma hierarquia e também por um colega de trabalho de hierarquia inferior. Isso pode acontecer. Às vezes um colega de trabalho de hierarquia inferior pretende o cargo do assediado e às vezes com uma série de mecanismos acaba tentando assediar essa pessoa. Então essa sequência de pequenos danos morais acaba tendo conceitos dentro do direito, dentro da doutrina, de assédio moral. O assédio sexual é diferente, O assédio sexual é quando o cidadão ele investe com finalidade sexual, buscando buscando pelo seu cargo, e não necessariamente na área do trabalho. Isso pode acontecer entre um professor e aluno, isso pode acontecer com uma série de outras situações. Então, quem tem alguma ascensão sobre o assediado busca ter proveito sexual com essa pessoa, tanto o homem como a mulher, desde que isso não seja correspondido. Isso não é correspondido e a pessoa tenta, de maneira impositiva, subliminar, pela hierarquia, buscar ter sucesso na investida. Como ter certeza, como é que a gente pode identificar realmente que está ocorrendo, vamos primeiro no assédio sexual, e não somente um carinho de um chefe ou de um colega de trabalho? Pois é, isso é uma questão extremamente difícil, subliminar, pessoal, cada um vai ter que analisar isso intimamente, vai ter que ponderar muito para saber se isso está acontecendo ou não. Eu costumo dizer que cada vez mais nesse mundo moderno que a gente vive, a gente acaba cada vez tendo mais contato com o trabalho. Não é incomum a pessoa trabalhar 8, 9, 10 horas por dia hoje em dia, ter 2 trabalhos, enfim. Então, cada vez a gente frequenta mais o ambiente de trabalho. Frequentando o ambiente de trabalho, a gente tem mais contato com as pessoas que trabalham conosco. E nada impede de a gente se apaixonar por uma pessoa dessas. Ou melhor, isso nos dias atuais até é comum. E essa paixão, essa investida às vezes acontece no ambiente de trabalho ou acontece porque o cidadão está apaixonado. Ele pode investir no ambiente de trabalho, no intervalo, em alguma coisa nesse sentido. E se isso não é correspondido, essa insistência, será que é assédio sexual? Aí vem a dúvida, O cidadão é de boa fé. Eu acho que o assédio sexual está na má fé do assediador. Quando o assediador age de má fé, agora isso a prova é dificílima para te conseguir isso. Tu vai ter que ir pro Poder Judiciário e o juiz vai ter que investigar com a prova para saber se ele estava de boa fé ou de má fé, porque a consequência é a mesma. A evolução disso é a tentativa sexual, umas de boa fé e outras de má fé.
o crime e o que é indenizável está na má-fé. Então, como o senhor poderia dizer, no meu ambiente, por exemplo, no meu ambiente de trabalho eu estou tendo um caso que eu acho, né, que é um assédio sexual. Como é que eu posso fazer para identificar que aquilo realmente é um assédio sexual? O agressor, ele precisa, o assediado, né, me desculpe, o assediado, ele precisa literalmente interpelar o assediante, dizer para ele que ele não está suportando essa situação, né, que ele precisa se impor com uma negativa inicial. Esse é o caminho natural das coisas. Se a pessoa não consegue fazer isso, precisa procurar o diretor da empresa, ou, no caso de serviço público, precisa procurar o chefe imediato, para que a empresa ou o órgão público tome uma providência para fazer ceifar esse tipo de situação. Se a pessoa não consegue sozinha, tem que buscar auxílio na empresa para que isso tenha um fim. Se isso ainda assim não tiver um fim, vamos fazer um boletim de ocorrência, né? Isso vai virar um caso de polícia, e se a pessoa ainda assim se sentir, daí vai de pessoa para pessoa, se essa pessoa acha que isso levou a um sofrimento que mereça uma indenização, vai ter que procurar o Poder Judiciário. E agora, quanto ao assédio moral, como a gente pode fazer para identificar que não seja simplesmente, por exemplo, uma inimizade, né, do ambiente de trabalho? Como ter certeza que realmente é um assédio? O assédio moral é bem mais fácil, na minha avaliação. É bem mais fácil. Porque é uma sequência de situações, né? É aquele chefe ou aquele colega que pede para ti fazer trabalhos desnecessários. Isso é uma coisa muito comum. Às vezes, olha, eu preciso para amanhã de um relatório, eu preciso para hoje isso. E tu vê que não precisa aquilo. Ninguém está te pedindo aquele negócio que não tem finalidade nenhuma. Eles estão fazendo simplesmente para te botar em uma situação vexatória. Quer dizer, eu tenho casos lá no escritório, o cidadão chega no final do mês, ele não teve boas vendas ou ele não fechou bons contratos, o chefe vai lá e bota uma tartaruga em cima da mesa, né? Tu é lento, né? Outro dia nós tivemos um caso lá no escritório muito diferente. O empregador colocou um caixão dentro do ambiente de trabalho, e ficou aquele caixão lá por 3, 4 dias, ninguém entendia, um caixão mesmo. Aí chegou no fechamento total, ele fez uma reunião e disse, olha, daí pegou os 5 últimos lá que não faziam as vendas como deveriam fazer, e apontou para o caixão e disse, olha, isso aqui está aqui porque quem não vende está morto. Quem não vende está morto. Então, serão dispensados, né? É uma coisa extremamente constrangedora, que isso é caracterizado, obviamente, como assédio moral. A pessoa é contratada para trabalhar como um caixa de supermercado. Daí, no dia da Páscoa, botam no caixa de supermercado orelhinha de coelho, né? Na época de festa junina, o cidadão tem que se fantasiar de jeca tatu. A pessoa trabalha no banco, daqui a pouco, outro dia eu vi isso acontecer, a pessoa trabalha no banco, daí a pessoa está lá vestida de dólar, lá no meio, fantasiada de dólar, no meio panfletando para falar de empréstimo consignado, essas coisas. Os trabalhadores não são contratados para isso, eles são contratados para exercer a sua atividade. Quer entrar na brincadeira, vamos se fantasiar, se a pessoa achar que por bem, que está tudo certo, até aí tudo bem. Mas tem pessoas que não gostam de se fantasiar. Eu, particularmente, não gostaria, né? Então, eu não fui contratado para isso. Essas pequenas coisas podem estar sendo feitas para assediar os trabalhadores. Normalmente, quando eles são escolhidos. Questão de revista. Faz pequenas revistas. Escolhe determinadas pessoas para fazer revista e outras pessoas para não fazer revista, né? Tudo isso são motivos que fazem que o trabalhador se sinta ofendido, que é uma sequência de atos que levam ao assédio. O senhor teria alguma dica para que a gente possa, talvez, evitar, né, que aconteça tanto assédio moral quanto assédio sexual? Normalmente o assediado, ele é uma pessoa mais enfraquecida, e o assediante, independentemente da hierarquia, é um cidadão que tem mais habilidade para tentar menosprezar o assediado. Isso normalmente acontece. A única maneira que o direito nos traz é fazer com que procure os chefes, né? Às vezes é o chefe que está assediando, então tu tem que procurar o diretor
a última pessoa da hierarquia da empresa, e se é a última pessoa da hierarquia da empresa que está fazendo isso, só te resta procurar o Poder Judiciário e uma delegacia de polícia para relatar isso através de um boletim de ocorrência. É muito importante que esses pequenos atos sejam relatados, porque às vezes nos chega a pessoa e ela já chega num escritório de advocacia no limite do assédio, e daí, pô, como é que eu vou fazer a prova? Daí a prova está toda no ambiente de trabalho. As testemunhas não conseguem vir em juízo com isenção para falar isso sob pena de perda do emprego. Então, se as pessoas não estão mais na empresa, essas ações têm 2 anos para te entrar. Normalmente, quando vou no meu escritório, eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, faz um boletim de ocorrência agora, infelizmente é o último que tu vai fazer, né? Fosse dispensado agora, faz agora, e vamos esperar 1 ou 2 anos para ver se alguém do teu ambiente de trabalho saia da empresa, porque se sair da empresa, a gente vai usar essas pessoas como testemunha. Porque enquanto estão lá na empresa, tem uma dificuldade muito grande, né? Porque se elas depor contra a empresa, porque no fim da conta tu tem que processar a empresa. Eu normalmente procuro processar a empresa e o assediador. Eu particularmente faço isso, porque ainda que a responsabilidade seja da empresa, eu acho que o assediador precisa responder sobre isso, né? Eu tive um caso aqui no estado de Santa Catarina de um assédio sexual que foi provado numa instituição financeira. E nós processamos a instituição financeira e a pessoa do gerente. A pessoa do gerente, assédio sexual. A pessoa do gerente foi intimada em casa, no endereço de casa. E o gerente era casado. Então, isso tem um caráter punitivo também para ele ver que, pô, não é brincadeira, né? O senhor é casado, tem esposa, tem filhos, e está de brincadeira aqui, de brincadeira criminosa no ambiente de trabalho. Eu acho que essas coisas precisam ter a repercussão também na vida e na família do assediador, tão quanto acontece com o assediador. Ok, senhor, eu agradeço muito a sua presença aqui hoje. Obrigada e espero, né, que o senhor possa retornar para a gente poder tirar mais dúvidas, né, que é um assunto bem discutível, né, digamos assim. A gente está sempre à disposição, pode contar com a gente.